Você já teve a sensação de que passou o dia inteiro fazendo muitas coisas e mesmo assim terminou o dia com a impressão de que ainda ficou muita coisa para fazer? Ou talvez você olhe para a sua rotina e pense: eu nem fiz tanta coisa assim, então por que que eu tô tão cansada? E aí começa o tipo de dúvida silenciosa, quase que automática, que diz: será que o problema não sou eu? A resposta pode estar em um tipo de cansaço que quase ninguém vê. É a carga mental. E quando a gente começa a entender isso, muitas vezes, muitas coisas da vida fazem mais sentido, sabe? De uma forma completamente diferente. Eu sou Lília Oliveira, psicanalista clínica, e o meu propósito é ajudar mulheres a compreenderem melhor a própria vida e construírem uma vida com mais equilíbrio, mais consciência, mais leveza. Antes de começarmos, se você gosta de conteúdo sobre saúde emocional, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu compartilho vídeos para ajudar você a compreender melhor sua mente, suas emoções e a forma como você se relaciona com o mundo. Hoje eu quero conversar sobre uma sobrecarga que muitas vezes passa despercebida. Não é somente o que você faz durante o dia que te cansa. Também cansa tudo aquilo que você precisa lembrar, organizar, antecipar e resolver mentalmente. E talvez você nunca tenha parado para observar isso com atenção, mas a sua mente pode estar funcionando como um segundo turno, que nunca desliga. Muitas mulheres acordam pensando no café da manhã, na roupa das crianças, na reunião do trabalho, na conta que vence amanhã, no remédio que precisa comprar, na mensagem que ainda não respondeu, na consulta que precisa marcar, no aniversário que está chegando e tantas outras responsabilidades. E o mais importante aqui nem é a quantidade de tarefas, mas o fato de que tudo isso acontece ao mesmo tempo dentro da sua cabeça. Mesmo quando estamos sentadas, descansando, a mente continua funcionando como uma lista infinita de tarefas. E isso cria uma sensação muito específica. O corpo está parado, mas a mente continua em movimento. E por isso que muitas vezes o corpo até para, descansa, mas a cabeça não. E quando a cabeça não desacelera, o descanso nunca é completo, ele nunca é restaurador de verdade. Esse tipo de carga mental consome energia de uma forma silenciosa. E como ela não aparece de maneira visível, muitas pessoas acabam invalidando o próprio cansaço. Pensam que estão exagerando, que deviam dar conta, que outras pessoas fazem muito mais que elas, ou que não têm motivo suficiente para se sentirem esgotadas. Mas aqui existe um ponto muito importante. O sofrimento não depende apenas da quantidade de tarefas. Ele também depende do peso emocional que carrega tantas responsabilidades ao mesmo tempo. Sem pausas reais, sem divisão, sem descanso mental. Outro aspecto importante é que muitas mulheres acabam assumindo ao longo da vida o papel de lembrar de tudo e cuidar de todos. E isso não acontece de uma hora para outra. Vai acontecendo aos poucos, quase sem perceber. Um dia você lembra de uma coisa, no outro você já está lembrando de duas, depois de três, e quando percebe, você virou a pessoa que segura tudo na cabeça. E isso pode gerar uma sensação muito específica, a de que nunca existe descanso de verdade. Mesmo em momentos de lazer, a mente continua antecipando os problemas, planejando soluções, organizando os próximos dias, tentando evitar que algo dê errado. É como se o cérebro nunca entrasse em modo de pausa. E isso tem um custo emocional muito alto. Quando essa sobrecarga se mantém por muito tempo, o corpo e a mente começam a dar sinais. Pode surgir irritabilidade, dificuldade de concentração, a sensação constante de cansaço, ansiedade, insônia e até sintomas físicos, como dores no corpo, tensão muscular e falta de energia. E o mais comum é que diante disso, a pessoa pensa: eu só preciso descansar um pouco mais. Mas muitas vezes não é só sobre descansar mais. É também sobre repensar a forma como a vida está organizada.
como as responsabilidades estão distribuídas e o quanto você está carregando sozinha aquilo que poderia ser compartilhado. Na terapia, trabalhamos justamente esse olhar. Muitas mulheres chegam dizendo apenas que estão cansadas, mas aos poucos a gente vai percebendo que elas passaram anos tentando dar conta de tudo, sem pedir ajuda, sem estabelecer limites e acreditando que precisavam ser fortes o tempo inteiro, que esse era o papel delas, que ela deveria cumprir isso. E aqui existe uma virada muito importante, de consciência mesmo. Ser forte e carregar tudo sozinha não é algo que prova o seu valor. Ser forte também é reconhecer quando algo está pesado demais. Cuidar da saúde emocional também significa reconhecer que você tem limites e que reconhecer limites não é sinal de fraqueza. É um sinal de autocuidado, de maturidade emocional e de respeito por você mesmo. Porque quando você ignora seus limites por muito tempo, o corpo começa a falar por você. E ele fala através do cansaço, da exaustão, da irritação, da falta de prazer nas coisas e da sensação de estar sempre atrasada na própria vida. Eu quero deixar uma reflexão para você hoje. Quantas responsabilidades você carrega todos os dias que ninguém percebe? Talvez exista um peso que as pessoas não enxergam, mas que você sente e sente há muito tempo. E talvez você tenha aprendido a normalizar esse peso, como se fosse apenas parte da vida adulta. Mas nem tudo o que é comum é saudável. Dar nome a essa sobrecarga já pode ser o primeiro passo para começar a cuidar dela. Porque aquilo que a gente nomeia, a gente começa a enxergar. E aquilo que a gente enxerga, a gente pode transformar. Agora eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que mais ocupa a sua mente ao longo do dia? Me conta aqui nos comentários. Eu leio todas as respostas e adoro acompanhar as experiências de vocês.